Sabe, irmãos, um assunto que, vez por outra, percorre as perguntas que fazem ao pastor, quando não é para desembaraçar algum nó na interpretação de algum versículo, são perguntas a respeito das características da vida eterna. Uma pergunta que com frequência me fazem: pastor, ao morrer a gente dorme ou a gente parte diretamente para a eternidade? Outra muito interessante de responder é: pastor, na eternidade a gente vai se lembrar dessa vida aqui na terra? A gente vai se lembrar das pessoas, a gente vai se lembrar das coisas que aconteceram? E essas são duas perguntas que eu citei, que eu tenho uma resposta bem definida a respeito delas. Eu creio que a gente vai imediatamente depois da morte para a presença do Senhor, e creio que sim, nós vamos nos lembrar. Inclusive é tautológico, é uma questão no meu pensamento de mero raciocínio. Como pode alguém na eternidade saber menos do que alguém que está na terra? Não faz sentido. Na verdade, a lembrança faz parte inclusive da forma como nós vamos glorificar a Deus com nossos testemunhos. O testemunho de sobrevivência foi passado nesse vale da sombra da morte, que é este mundo. Mas a verdade é que existem muitas perguntas e, infelizmente, existem muitas fontes de resposta errada para as coisas a respeito da vida eterna. Então, inclusive, eu devo dizer que enquanto eu preparava esta pregação, veio-me à cabeça que seria interessante preparar uma série de mensagens com aquilo que nós encontramos na Bíblia, claramente dito, muito bem colocado, sobre as características da vida por vir. Eu não posso responder todas essas perguntas hoje, mas vou orar, inclusive, sobre pregar alguns domingos sobre esse interessante assunto. Mas hoje eu quero ver com você, a partir de um texto muito importante da Escritura sobre este assunto, o que acontece com a alma humana 1 minuto depois da morte. E eu não estou mudando de assunto. Batismo representa morte e ressurreição. Você não foi convidado aqui hoje para ver o batismo de Heitor, de Gustavo, de Azaf, de Isabela. Eu poderia ter dito que você foi convidado para assistir a crucificação deles, porque batismo é crucificação. Eu poderia ter dito que você esteve aqui essa noite para presenciar o sepultamento deles, porque batismo é sepultamento. A forma como o batismo foi realizado, como deve ser realizado, mostra sepultamento, quando a pessoa é colocada debaixo da água, e ressurreição, quando a pessoa é levantada da água. E isso quer dizer pelo menos 3 vezes, sabia disso? Primeiro, representa uma morte e ressurreição espiritual, a minha vida que já morreu e já ressuscitou com Cristo. Representa uma morte e ressurreição futura, a não ser que Jesus regresse antes disso, eu morrerei e serei ressuscitado. Mas mais do que qualquer outra coisa, representa a morte e ressurreição do próprio Jesus, em quem nós temos vida, salvação e perdão dos pecados. Então não estou mudando de assunto. A ceia do Senhor também fala sobre morte e sobre ressurreição. Jesus especificamente, depois de beber o cálice, disse que prometia nunca beber novamente do fruto da videira, até bebê-lo, ele disse, de novo convosco no reino. E é por isso que eu gosto de cantar aquele cântico dos vencedores que diz: e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor em todo o esplendor, com vinho e pão, como fizemos esta noite, celebraremos comunhão. Então não estou mudando de assunto, nós estamos pensando agora especificamente em cada um de nós. O que acontece 1 minuto depois da nossa morte? Atos capítulo 7, versículo 54, não preciso se levantar hoje. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Eles são os sacerdotes judeus, ele é o diácono Estevão. Mas ele, o diácono Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração, amém? Primeira coisa que esse texto nos diz muito claramente, pensando aqui por A mais B:
existe uma vida por vir. Não existe coisa mais enganosa no mundo. Não existe mentira que tem feito as pessoas fazerem uma aposta mais alta do que dizerem para si mesmas que não existe uma vida por vir. Não existe nada mais arriscado do que fazer essa aposta. Escute o que eu estou dizendo. Se você apostar R$1 milhão numa furada, você não está apostando tanto, quanto apostando a eternidade da sua alma, numa ideia que não pode ser nem mesmo discutida razoavelmente. É um absurdo afirmar. Mas quantos são as pessoas do mundo que dizem que não existe nada, que essa vida é tudo que temos, 60, 70, 80 anos, alguns felizados são mais longevos do que isto, e depois o nada. Então dizem os que pensam assim, vamos logo aproveitar essa vida, vamos aí para as folias do carnaval, vamos encher a cara, vamos viver para as coisas que esse mundo oferece, porque é só isso que nós temos. Não é que a Bíblia esteja disputando com essas pessoas, dando uma opinião diferente. Essas pessoas são vozes deste mundo, a Bíblia é a voz de Deus. Quando nós lemos a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, nós estamos diante da própria revelação da verdade. Esta é a revelação da verdade. Estevão fixou os olhos nos céus e viu, diz o texto sagrado, a glória de Deus e Jesus que estava à direita dele. Então existe uma vida por vir, existe uma eternidade por vir. Eu lhes mostrarei biblicamente que o acesso à vida por vir acontece não depois de um tempo, nem depois de um período de dormida, que o acesso à vida por vir acontece imediatamente após a morte. Eu quero trazer à sua memória aquela cena da vida de Jesus Cristo, em que um homem crucificado ao seu lado arrependeu-se de sincero coração e lhe disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora, lembre aí, por favor, qual foi a resposta de Jesus para ele? Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse texto é muito importante, porque se existisse reencarnação, Jesus tinha mandado ele reencarnar, ele era um bandido. Se existisse purgatório, Jesus tinha mandado ele para o purgatório por alguns séculos ou milênios. Ele era um bandido que se converteu no último minuto. Se o batismo, se a igreja, se o pastor, se o padre, se o bispo, se alguém fosse parte da salvação, a mãe de Jesus, os apóstolos, quem quer que seja, se tivesse parte na salvação, este versículo não podia estar escrito na Bíblia. Este versículo está escrito na Bíblia porque só há um que salva, o nome dele é Jesus, sem reencarnação, sem purgatório, sem obras, sem merecer, pela graça. Que direito aquele homem tinha? A vida eterna, ao paraíso? Zero. Ele entrou por causa de quem estava levando ele junto. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não somente existe uma eternidade por vir, o acesso à eternidade, à vida por vir, acontece imediatamente após a morte. Em Filipenses 1:23, o apóstolo Paulo disse, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Então ele não disse, eu tenho desejo de partir, dormir por milênios e depois estar com Cristo. Ele tinha certeza da sua convicção, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. E nos últimos dias, escrevendo a sua última carta para o seu discípulo amado Timóteo, ele disse, o tempo da minha partida está próximo. E foi interessante para mim, querida igreja, estudar essa palavra partida. A palavra significa soltura, sabia disso? A palavra significa soltar um laço que está prendendo aquela pessoa. Significa literalmente desamarrar. Ele está dizendo, o tempo do meu desamarramento está próximo. Não estamos pensando aqui com essa mentalidade filosófica da matéria, etc, etc e tal. Não, nada disso. Ele estava com os olhos fitos numa vida muito mais excelente. Numa vida muito mais excelente, que é a vida que Jesus tem para os seus, um minuto depois. Não mais do que isto. Porém, eu devo dizer, e é verdade também biblicamente isto, o acesso à vida por vir é imediato após a morte, mas a vida por vir não é a mesma para todos. O retrato bíblico é grave neste assunto, merece a sua atenção mais considerada.
O retrato bíblico é de que existem duas posições na eternidade, e somente duas. Existe uma posição de bênção, um acesso à presença de Deus, e existe uma posição de maldição e de rejeição, banimento da presença de Deus. Engano é achar que isso só é definido depois. Engano mesmo, além do engano de achar que não existe vida por vir, é o engano de achar que isso só será definido depois. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 3 comigo, por favor. Se eu pedir para você dizer comigo João 3,16, eu acho que você tem na ponta da língua. Mas deveríamos memorizar também João 3,17 e João 3,18, sabia? Vamos começar com João 3,16, por favor. Que todo mundo sabe aqui, até de olhos fechados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Atenção, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, isso mesmo, não precisava ter ficado tímido não. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O resultado não será definido depois. O resultado está definido, pelo menos eu posso dizer, provisoriamente definido, agora. E por que eu digo provisoriamente definido? Porque o Senhor Jesus é muito bondoso. E se você vier a Ele, Ele te aceitará. Se você vier a Ele, Ele te aceitará. Mas a definição não é depois. A definição está fixada no presente. No presente. Quem nele crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado. A boa notícia para você é que você pode fugir do julgamento. E você pode correr na direção de um Salvador que te acolherá, que te perdoará, que te salvará. É interessante a forma como as pessoas do nosso tempo tratam as coisas eternas como se fossem coisas assim sem importância, coisas pequenas, coisas entediantes, coisas maçantes, coisas complexas demais. Alguém diz, não, isso é complicado demais, me dê uma coisa mais simples. A vida é complicada, engenharia é complicada e você está nesse prédio acreditando que esse telhado aqui vai segurar. Medicina é complicado, eu não entendo nem na dica de nenhum remédio que eu tomo. Quando eu estou com dor de cabeça, a primeira coisa que eu procuro é um Dorflex. Por que eu estou falando disto? Não rejeite as coisas de Deus só porque a sua mente quer desprezá-las. Só porque você tem algum preconceito contra elas. Alguém diz que esse argumento aqui é uma apelação da Bíblia. Seria, porém é a verdade. E seria muito cruel, pense bem, saber a verdade sobre a eternidade por vir e ficar calado, ficar quieto, não dizer nada. Ver uma pessoa que não crê em Cristo, longe de Cristo, indo rumo a uma eternidade maldita, e ficar calado. Fica calado porque eu não quero que pense mal de mim, ficar calado porque é a coisa mais civilizada a se fazer, é uma coisa mais cruel a se fazer, isso sim. Dizia eu, a vida por vir existe. O acesso à vida por vir é imediato. Console o seu coração nisto, sabendo que os seus amados que creem em Jesus partiram deste mundo para estar com Jesus. Mas não é o mesmo para todas as pessoas, não. É uma eternidade de felicidade para quem nesta vida entregou o seu coração a Jesus. E será uma eternidade de tristeza para quem não o fez. Veja o que o texto ainda nos diz, volta ao texto de Atos capítulo 7. Estando cheio do Espírito Santo, diácono Estevão, primeiro mártir do cristianismo, fixando os olhos no céu, veja, viu a glória de Deus
Esta expressão, meu irmão, é muito gloriosa. Porque a glória de Deus não é uma das características de Deus. A glória de Deus é a soma do todo que Deus é. A imensidão de Deus, a majestade de Deus, a sabedoria, a santidade, a soberania, a grandeza. Deixa eu fazer uma comparação contigo. Eu ouvi esta comparação alguns anos atrás, eu era um adolescente, eu ouvi isso numa pregação no culto de jovens, e isso me impressiona até hoje. Se você abrir a torneira e colocar a sua mão assim, debaixo da água, você consegue reter alguma água ali, talvez a água suficiente para lavar o seu rosto, não mais do que isso, não é verdade? E logo aquela água começa a entornar. É um pouquinho, nossas mãos são pequenas, portanto, não conseguimos segurar muita coisa. Se você jogar no Google, quanta água existe no mundo, você está preparado para a resposta? Existe 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros cúbicos. Eu nem sei o que isso quer dizer. Eu sei que é muito. E a palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías que o Senhor Deus consegue segurar toda a água que existe na concha da sua mão. O que me diz duas coisas sobre Deus. Uma, sobre a sua imensidão. E a segunda, sobre a sua força. Já reparou como a água é pesado? Cada litro pesa 1 quilo. E o Senhor todas essas coisas sustém. Quando o texto sagrado nos mostra que aqueles que têm o acesso à vida por vir, veem como Estevão viu a glória de Deus, não é para nos dizer que essa é mais uma das coisas para ver lá. É para nos dizer que esta é a principal e maior e praticamente a única coisa na qual você desejará fixar os seus olhos. Porque cada vez que você estiver, cada segundo que você estiver na eternidade por vir, você vai ver Deus, a glória de Deus, e você vai estar incessantemente vendo e vendo e vendo e louvando e louvando e louvando e arrebatado dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Esta é a realidade da vida por vir, ver a glória de Deus. Mas o texto nos diz uma coisa a mais, minha mensagem é sucinta esta noite. Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Atenção, versículo 55. E Jesus, que estava à direita de Deus. No porvir, eu disse em primeiro lugar que a vida por vir existe. No segundo lugar, no porvir glorioso, nós vemos a glória de Deus. Em terceiro lugar, no porvir glorioso, vemos a face de Jesus. E quando Estevão, santo diácono, disse que estava vendo Jesus, os seus inimigos ficaram transtornados de ódio. O texto nos diz que eles tapavam os ouvidos, e eles gritavam com grande voz, eles rilhavam os dentes, eles estavam enfurecidos, diz o versículo 54. E a razão por quê era uma só: o que ele estava vendo era a prova definitiva contra eles. Os homens que estavam vendo isso foram os mesmos que tramaram e conspiraram pela crucificação de Jesus. Eles estavam gritando de ódio para que eles não tivessem que escutar o que aquele homem estava vendo, que era a prova contra eles. A visão de Estevão nos mostra 3 coisas lindas, irmãos. A primeira, ver Jesus. Sim, ver o Senhor Jesus. Não existe céu sem Jesus. Jesus é quem abre para nós a porta, é Ele quem nos dá acesso. A primeira coisa, a primeira pessoa, o primeiro rosto que Estevão viu foi o rosto de Jesus. Jesus disse: para que onde eu estiver, estejais vós também. E orando ao Pai em João capítulo 17, ele disse: Pai, aqueles que me deste, saiba que se você é um crente, você está nestas palavras. Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Jesus orou por você.
para que vejam a glória que me deste, porque tu me amaste desde antes da fundação do mundo. Eu queria notar só duas coisas rapidamente. A primeira, que ele viu Jesus à direita. Estar à direita é ocupar um lugar de grande honra e autoridade. Os homens que estavam assassinando Estevão eram os mesmos que haviam assassinado Jesus Cristo. Os mesmos que todos os dias sufocavam a sua consciência. Mas agora eles veem algo tremendo diante deles, ouvindo ali aquele homem. Eles não estavam vendo, eles eram homens incrédulos. Estevão estava vendo, e estava dizendo o que estava vendo. Os céus abertos, a glória de Deus, e Jesus à sua direita. Irmão, uma última observação, é que o texto diz que ele viu Jesus em pé, no versículo 56. Lá no antigo tabernáculo, onde acontecia o sacrifício de sangue, tinha muitos móveis. Nunca observou em Êxodo a lista dos móveis? Tantas colheres de ouro pesando 30 ciclos de prata, tantos garfos, tantas espevitadeiras, tantas pás, tantos copos, tantas taças, tantas bacias, tantas bandejas. Você não lembra desse longo trecho bíblico? Um inventário dos itens do tabernáculo. Agora você é um bom aluno da Escritura, então você lê o que está escrito, mas também percebe o que não está escrito. Tinha uma lista muito grande, um inventário, tombamento de itens do tabernáculo, mas tinha uma coisa que você não lê lá. No tabernáculo não tinha cadeira. E a razão porque não tinha cadeira é uma razão. Há algo que Deus está querendo dizer ali. O serviço dos sacerdotes era incessante, mas ninguém descansava. E a razão por que ninguém descansava é porque o serviço nunca estava concluído, nunca estava completo, nunca tinha acabado. Deus estava tentando mostrar algo para eles. Sangue após sangue, sacrifício após sacrifício, incenso, pães, óleo, ofertas, etc. Para sempre, séculos, entra dia, sai dia. Mas aquilo nunca era o suficiente. Sempre precisava de mais um. Sempre precisava de mais um. Morria um sacerdote, entrava outro. Morria um sacerdote, entrava outro. A respeito de Jesus, a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, Hebreus 8, 1. É que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Sabe o que significa um sumo sacerdote assentado? Ei, preste atenção, você vai gostar de aprender isso aqui. Sabe o que significa um sumo sacerdote assentado? Quer dizer que os sacrifícios estavam completos. Foi o que ele disse na cruz: está consumado. Acabou. A última gota de sangue foi derramada, o sangue de Jesus que nós celebrávamos na ceia do Senhor. Acabaram os rituais, acabou o sangue de bodes, acabou a morte e o degolamento dos bezerros e dos pombinhos. Nós temos um sumo sacerdote assentado. Os sacrifícios estão completos, a salvação está quitada. Mas por que ele está em pé na visão de Estevão? Se ele está sentado, por que ele está em pé? Ele foi recebê-lo. Ele, Jesus, estava em pé para recebê-lo na glória por vir. É lindo demais. Quando nós deixarmos este mundo um a um, seremos recebidos na glória por vir, por um Salvador que tem por nós um amor tão vivo e tão maravilhoso. Sabe aquele hino, a Deus demos glória com grande fervor? Eu acho que todo mundo sabe cantar isso, não é verdade? Foi escrito por Fanny Crosby. Fanny Crosby, que ficou cega aos 5 anos de idade. E ela escreveu inúmeros hinos, milhares na verdade. Ela não podia compor, obviamente, mas ela era uma poetisa, ela escrevia a letra e outros faziam a música.
Um dos que mais me toca o coração, pouco conhecido, é verdade, mas que mais me toca o coração, é quando eu me lembro que foi escrito por uma mulher cega. E face a face vê-lo-ei. Nós estávamos aqui na igreja um dia cantando uma música sobre ver o Senhor Jesus. E enquanto estávamos, faz algum tempo, estávamos cantando sobre ver o Senhor Jesus. E enquanto estávamos cantando, eu estava sentado ali onde está sentado Socorro. E eu me lembrei deste hino e como aquilo tocou o meu coração. A mulher cega, ela tinha certeza de receber novos olhos de Deus na vida por vir. E face a face vê-lo-ei. Irmãos, a minha mensagem é esta, sucinta, é breve. É saber que o batismo que representa a morte e ressurreição aponta para uma vida por vir. Em breve a nossa vida nesse mundo passará. Todos nós conhecemos pessoas que morrem jovens. Nós temos aqui um grupo, algumas centenas de pessoas. Quisera eu que todos nós tivéssemos mais 100 saudáveis anos à frente de nós. Mas as estatísticas vão contra as minhas expectativas. Sequer sabemos quando deixaremos este mundo. E existem tantas perguntas sobre a vida por vir, como eu disse no começo da mensagem, que me dá até vontade de preparar mesmo algumas mensagens sobre este assunto tão interessante. Algumas respostas eu posso lhes dar a partir da palavra de Deus, outras não. Na verdade, a Bíblia não fala tanto assim sobre a vida por vir. Fala o básico, o mínimo necessário. Mas uma coisa que a Bíblia diz com toda clareza é que a certeza da vida por vir não é para ser algo incerto no coração de ninguém. Está escrito em 1 de João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então o texto bíblico não está falando sobre torcer, cruzar os dedos, fazer uma figa para ir para a vida eterna. Ou como dizem nos velórios, que fulano mereça o céu. Amigo, deixa eu te dizer, o céu é impossível de merecer. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, fazer as melhores coisas do mundo, nunca você vai estar à altura das coisas que estão lá. É impossível é impossível estar à altura disso. Pense bem, é impossível. É impossível ser bom demais para ser recebido do céu. Não. Mas ao mesmo tempo, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes. Eu estou falando de certeza da salvação. Você tem certeza da salvação? Que se você deixasse este mundo hoje, você tem certeza absoluta que estaria com Jesus? A pergunta segunda é, qual é a base da sua certeza? Eu tenho certeza, porque eu sou uma excelente pessoa. Não. Certeza Deus quer que tenhamos, mas uma certeza por causa de Jesus. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo. Se a sua vida terminasse hoje, porque um dia ela terminará, você tem certeza que deixará este mundo para estar com Jesus? Esta certeza vai ser o seu conforto na enfermidade, vai ser o seu conforto quando se abeirar da morte. E eu direi mais uma coisa, ela será o conforto daqueles que você deixar neste mundo, os que sentirão saudades de você. Esta certeza é simplesmente a maior de todas as certezas. Como eu posso ter essa certeza? Venha ao Senhor Jesus. É a única coisa que se pede. Venha ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Diga, Senhor Jesus, tu salvaste tanta gente, salva mais um. Salva mais um. E a palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero orar com vocês. E se o seu coração está tocado pela presença de Deus, eu só falei aos seus ouvidos, quem falou seu coração foi Deus. Se o seu coração está tocado pela palavra de Deus, e eu posso orar por você, eu quero orar por você individualmente. Eu pedirei que você faça um gesto com a sua mão rapidamente. Todos, por favor, todos fechem os olhos, sim? Todos orem, este é um momento tão importante. Se eu posso orar pela sua vida, faça um gesto com a sua mão, eu quero orar por você.
Se você gostaria que eu intercedesse pela sua vida, faça um gesto com a sua mão. Levante sua mão rapidamente, eu quero orar por você. Posso orar por você? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais alguém? Deus te abençoe em nome de Jesus. 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 Santo e eterno Deus, Tu, Senhor, sacrificaste o Teu próprio Filho sobre a cruz para a nossa salvação. Por isso, Deus, hoje e para sempre, Te damos graças por Jesus Cristo. Te damos graças, ó Deus, pela vida por vir que Tens preparado para os Teus servos. De conforto, de paz, ó Deus, e de felicidade inigualável. Te louvamos, ó Deus, pela certeza da vida eterna. Eu oro por estes, Deus, que fizeram um sinal com a sua mão. E oro que o Senhor abençoe cada uma destas vidas em nome de Jesus. Tu conheces o coração, Deus. O meu pedido, Senhor, diante de Ti, é que abençoes, ó Deus, e aqueles que abençoares, Senhor, com a salvação, com a compreensão do Evangelho, com a certeza da vida eterna, que o faças, Deus bendito, para a glória do Teu nome santo. Obrigado, Senhor, por esse lindo culto. Obrigado pela alegria que enche o nosso coração. Agora, Deus, nós vamos deixar esta casa, vamos cantar um cântico, concluir o culto, lanchar ali, Deus. Abençoa o lanche, abençoa a noite, abençoa a semana, Pai Santo, que estamos começando, e que o Senhor seja conosco em todos os nossos afazeres, guardando-nos do mal, ó Deus, protegendo-nos mesmo e provendo-nos de tudo que necessitamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus, o povo de Deus diz amém.